mais uma reunião no dia 6 de maio de 2023, às 15 horas e 37 minutos. Cadetes e líderes, preparem-se para a ação. Dardos celestes? Para-raios? Jatos aríades? Bombardeiros a jatos? Líderes? Cadetes e líderes, cantem! Juramento. Lema. Versículo-chave. Vamos orar? Pai de eterna graça e bondade, nós louvamos o Teu nome, porque Tu tens sido bom conosco. Nós agradecemos pela proteção até aqui e nós agradecemos porque, como igreja, nós podemos cultuar, louvar e aprender sobre Ti livremente. Que a Tua palavra ganhe morada em nossos corações e possa ser praticada todos os dias. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, líderes. Obrigada. Amém. Boa tarde, cadetes. Só lembrando que durante a reunião aqui dos cadetes, a live está acontecendo. E para você ganhar no sorteio, você tem que ir lá no Instagram do DRA, curtir, comentar e compartilhar durante toda a reunião. Tá? No final da reunião, nós vamos fazer o sorteio e a gente vai saber quem ganhou a taxa gratuita para o acampamento. Certinho? Certinho? Beleza. A Pamela vai fazer uma leitura e já nós vamos louvar o Senhor. Convido os amados a abrirem sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós leremos do 1 ao 6. Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 6. Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Convido a líder Jéssica para fazer uma oração inicial. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, por essa tarde. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de cada cadete que chegou aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está nesse lugar e tudo que vai ser falado, cantado e pregado nessa tarde vai ser para a tua honra e tua glória, Senhor. Abençoe a vida de cada um que está chegando, que seja uma tarde agradável, Senhor, e perfeita na tua presença. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido o Ministério de Música. Nós continuaremos louvando ao Senhor através dos cânticos. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor, alegres, felizes, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Só quero dar um aviso, a live está acontecendo e lá a gente tem um QR Code. Você que está nos assistindo aí em toda a região maranhense,
Lá tem um QR Code, você pode ofertar um valor ao S100, certo? Você aponta a sua câmera para o QR Code que está lá no vídeo e aí você pode fazer sua oferta. Durante toda a reunião dos cultos de cadetes, nós vamos estar recebendo essa oferta para o S100. Vamos louvar. Os que esperam no Senhor. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Vamos declarar numa só voz. Oh, te adoro, Deus, Rei de toda a terra. Jesus, sou teu. Meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Oh, te adoro, Deus, Rei de toda a terra. Jesus, sou teu. Meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. Oh, te adoro, Deus, Rei de toda a terra. Jesus, sou teu. És meu fôlego, és meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro. Agora eu quero ouvir só vocês, bem forte, vamos lá. Oh, Rei de toda a terra, Rei de toda a terra. Jesus, és meu fôlego, és meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro. Pra encerrar bem forte nessas palmas, vamos lá. Oh, te adoro, Deus, Rei de toda a terra. Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus.
continuar louvando o Senhor. Sua luz brilhou na escuridão dos nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Quero ouvir vocês agora. O grande eu sou. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, glorificar. Seja aqui ou além, e até o final, Amém. Vamos continuar, cantar mais uma última canção, Isaías 53.
Agora eu quero que os meninos cantem comigo e a segunda parte vocês vão cantar com a líder Jéssica. Vamos louvar bem forte nosso Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos passar agora para a parte da mensagem. Gostaria de chamar o pastor Mário aqui à frente e o Josué para fazer essa oração pelo pastor. Oremos. Deus de graça, Deus de amor, nós estamos diante de Ti para Te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Nós rogamos para que a nossa atenção possa estar voltada à Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa aplicar as verdades em nossos corações. Assim oramos pela vida do Teu servo que preparou essa mensagem. Que o Senhor o guie durante o decorrer
da tua palavra. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, cadetes. Boa tarde, dados celestes. Boa tarde, para-raios. Boa tarde, jatos. Boa tarde, bombardeiros a jato. Eu criei um esquadrão há um tempo atrás, em 2009. O Bombardeiro Celeste. Numa abertura de cadetes lá em Cururupu. Esse esquadrão só eu faço parte, mais ninguém. Cadetes, boa tarde. Hoje nós iremos falar de vocação. E a minha oração é que Deus fale ao coração de vocês a respeito desse assunto. O último encontro também nós falamos de vocação. E mais uma vez nós iremos tratar a respeito desse assunto. Mas então eu quero pedir a ajuda de vocês, mas através de uma espada desembainhada. Eu quero saber quem está mais afiado agora para achar o texto dessa mensagem. Espada desembainhada? Estão aqui, cadetes? Espada desembainhada? 2:9. 2 Timóteo. Não, lá em cima ainda. Calma. 2 Timóteo. Eu sou da velha escola ainda. Apresentar. Quem achar pode ler. Em pé. 2:9. O que aconteceu? Vamos ver aqui. Vamos de novo. Era só um teste. Segura a energia. Espada desmanhada. 1:9. 2 Timóteo. Epa, ainda não, volta. Apresentar. Beleza, é bombardeiros, né? Olha aí, viu? Então vamos lá, cadete. 2 Timóteo 1:9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Se você olhar comigo bem aí, em 2 Timóteo 1:9, aparecem duas palavras. Acompanhe comigo aí no versículo. Acompanhe e marque na sua Bíblia. Lembre desse versículo. O primeiro, a palavra aí que aparece, salvou. Mais adiante, Paulo fala de uma outra palavra para Timóteo. Santa vocação ou vocação. Quando nós falamos de salvação, talvez você que é cadete, que já faz parte do grupo de cadetes, que estuda na escola dominical, que ouve o seu pastor pregando, já sabe o que é salvação. Que Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. Isso nós já aprendemos. Mas aí aparece essa palavra, vocação. E aí você vem para o encontro de cadetes, vocação. Foi no outro encontro, vocação. Mas o que é então vocação? Vocês sabem que a Bíblia, ela não foi escrita em português. Ela foi escrita em hebraico e grego. Quando Paulo escreveu aqui, ele usou o grego, que era a língua da sua época. E a palavra vocação, ela vem de uma palavra lá no grego que dá a ideia de chamar, de nomear, de convocar alguém. Por exemplo, essa semana toda no Instagram do DRA aqui da Maranhense, vocês foram chamados, convocados para estarem aqui. É essa a ideia da palavra vocação na Bíblia. É a ideia de alguém chamado, alguém que foi convidado ou nomeado. Neste caso aqui, de 1 Timóteo 1:9, é a ideia de alguém que foi chamado pelo Senhor, de alguém que foi nomeado pelo Senhor, de alguém que foi convidado pelo próprio Senhor. Bom, e aí nós temos a nossa primeira verdade sobre vocação. O que é de fato vocação? A vocação
é a nossa posição em Cristo. Se vocês olharem aqui no versículo 9, salvação e vocação são inseparáveis. Elas estão juntas. Por quê? Nós somos vocacionados e ao mesmo tempo nós somos chamados para sermos o quê, cadetes? Cristãos. Você que é adolescente e faz parte do grupo de cadete e que já tomou a sua decisão em Cristo, você foi chamado para ser cristão. Eu sei que talvez lá na escola alguém diz, olha, a sua vocação é ser jogador de futebol. Ah, a sua vocação é ser professor. Ah, a sua vocação é ser médico. Ou algo parecido. Não. De acordo com 1 Timóteo 1,9, a nossa primeira vocação é ser cristão. Então entenda, você é um adolescente cristão porque você foi salvo em Cristo Jesus. A sua identidade não é o local que você nasceu, não é os seus pais, não é talvez aquilo que você segue ou curte, por exemplo, um time. A sua identidade como adolescente é ser cristão. Essa é a sua vocação inicial, lembre disso. Quando alguém perguntar qual é a sua vocação, você vai dizer, bom, é ser cristão. Todavia, cadetes, existe uma vocação diferente, que nós chamamos de vocação ministerial. O que é a vocação ministerial? É aquela vocação que nós somos chamados pelo Senhor para fazer algo bem específico para Ele, que é pregar a sua palavra. Vamos lá lembrar? Todos nós somos vocacionados como crentes. Vocês são adolescentes vocacionados, porque vocês são cristãos. Mas existe uma vocação especial, que nós chamamos de chamado para a palavra, para pregar a palavra. Eu vou pedir aqui a ajuda de um cadete do Para-Raios. E vou pedir que um cadete do Para-Raios abra aí em Atos capítulo 13, versículo 2, se coloque em pé e leia. Atos 13, 2. Bem alto, cadete do Para-Raio. Obrigado. Olha aí. Atos 3, 2 diz que o Senhor, lá em Antioquia, separa 2 homens, Barnabé e Saulo. Com qual objetivo? Para uma obra. E qual era este objetivo? Pregar o Evangelho. Nós temos aqui a primeira viagem missionária de Paulo. O apóstolo Paulo agora ele sai para pregar o Evangelho, ele é separado. Lá em Antioquia tinha tantos outros cristãos, mas Deus, através do Espírito Santo, chama apenas 2, Saulo e Barnabé. E aqueles 2 cristãos deixam a igreja de Antioquia e saem pelo Império Romano pregando a palavra de Deus. É essa vocação que eu quero pensar com vocês nessa tarde. A vocação ministerial. Agora eu vou pedir a ajuda de um cadete, do Jatos Arietes, para achar Efésios 4:11. Efésios 4:11. Efésios 4:11. Fique em pé, cadete. Está em pé? Ah, tá. Obrigado. Então, olha aqui, lá em Efésios 4:11, o texto diz que Deus deu dom para algumas pessoas, para que eles pudessem tanto ensinar quanto pregar a palavra de Deus, de maneira específica, tanto dentro da igreja como fora da igreja. É isso que nós chamamos, cadetes, de vocação ministerial. Exemplo, um dia eu também estava sentado na igreja como vocês, assistindo os cultos. Eu não fui cadete, já fui líder de cadete, né? Eu já me converti com 17 anos. E o chamado de Deus para o ministério veio. E Deus então disse, olha, eu quero que você saia, para que você se prepare e viva para pregar a palavra. É por isso que eu sou pastor. Não é eu que me fiz pastor, eu que queria ser pastor. É porque Deus me chamou de maneira especial, como chamou Barnabé e Saulo, como também chamou outros, dando dons específicos, para que eles pudessem exercer o ministério da palavra. Quando vocês olham aqui os seminaristas fiquem em pé, por favor, os seminaristas.
Ó, esse povo bonito aí, ó. Entendeu? Você pode pagar um lanche para eles no final da reunião. Também um dia foram chamados para o ministério. E estão lá no seminário hoje se preparando. Aqui nós também temos alguns pastores. Tem o pastor Lucas, o pastor Matos está ali para ali. Quem mais? Pastor aqui, educadora, missionária. Quem é obreiro? Fique em pé, por favor. Quem já é obreiro? Olha aí. Pronto. Obrigado, Hildes. E esses também já passaram pela formação e hoje estão servindo ao Senhor de uma maneira específica, porque Deus chamou para isso. Eu tenho certeza que nenhum deles aqui um dia estava lá, eu não tenho nada para fazer, acho que vou ser missionário, acho que vou ser pastor, acho que vou ser educador cristão. Não, porque Deus chamou de maneira específica. Mas a pergunta é, quem são os vocacionados? Quem são aqueles que de fato Deus chama para a sua obra? Primeiro, são aqueles que querem viver para a glória de Deus. Um vocacionado é alguém que de fato ama o Senhor, ama a sua palavra, e ele deseja que a glória de Deus seja conhecida em todo o mundo. O que ele mais almeja, o que ele mais quer, é que as pessoas conheçam a Deus e desfrutem da sua presença, da sua glória, e ele também tem deleite e prazer na glória de Deus. Cadete do Dados Celestes, 1 Pedro 4,11. Apresentar. 1 Pedro 4,11, Dados Celestes. Obrigado. Então, ele faz tudo para a glória de Deus. Ele faz tudo pensando em Deus, na honra, no nome de Deus. De repente você, cadete, é um adolescente que hoje tem o maior prazer em tornar Deus conhecido, em querer que, de fato, viver para a glória dele. Os vocacionados também são aqueles que têm amor pelas pessoas perdidas. Bombardeiros, Mateus 9,36, apresentar. Olha, o texto diz que Jesus, olhando a multidão, se compadeceu, ele teve compaixão. A palavra compadecer aí, ou compaixão, é sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro. Pessoas que são vocacionadas, chamadas pelo Senhor para o ministério, além de quererem a glória de Deus, eles amam as pessoas perdidas. Por exemplo, adolescente, você hoje tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Você hoje tem o privilégio de estar aqui sentado, sendo instruído, convivendo no grupo de cadetes. Daqui a alguns dias, alguns estarão no acampamento de cadetes. Mas existem muitos adolescentes, muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem o amor de Deus, que estão aí sofrendo. E se isso lhe incomoda, se isso também lhe tira o sono, se isso lhe preocupa, provavelmente Deus está lhe direcionando para um chamado ministerial. Os chamados, além de querer a glória de Deus e de serem compadecidos ou amarem aqueles que estão sem Cristo, ele também ama a igreja de Jesus. Para raios, 2 Timóteo 2,10, apresentar. Para raios. Eu estou em crise aqui, eu estou meio perdido. Para raios? Lá. Ali, Carol, não acredito, Carol. Logo você. Vai. Muito bem, Carol. Olha aí o que o texto diz. Paulo, ele fazia tudo por causa dos eleitos. Paulo amava a igreja de Cristo. Paulo amava a igreja do Senhor. Ser vocacionado, ser chamado, de acordo com a vocação bíblica, é amar a igreja de Jesus. Aqueles que de fato amam a igreja de Cristo são vocacionados, são chamados para o ministério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo, ele precisa de homens e mulheres, o Brasil precisa de homens e mulheres que digam sim para a vocação ministerial. Nós vivemos hoje uma crise de vocacionados. Hoje são poucos adolescentes e jovens que se dedicam à vocação ministerial. Vocês sabiam
que a maioria dos pastores, missionários e educadoras da ICEB, da nossa denominação, se dedicaram à vocação ministerial na idade de vocês? A maioria, em cadetes. Ali eles tomaram a decisão, chamados pelo Senhor, que seriam pastores, missionários e educadoras cristãs. Se você conversar com a maioria dos nossos pastores, os mais antigos, eles vão dizer: olha, foi na época de cadetes que Deus me chamou, que Deus me vocacionou para a sua obra. Mas sabe por que a gente vive essa crise hoje? Quer ver uma coisa? O pai de vocês chega assim: meu filho, estuda para ganhar dinheiro. Não é verdade? Olha, estuda para ser alguém na vida. E aí quando um filho diz assim: papai, eu quero ser pastor. Isso, eu estou falando de pais crentes. Menino, que loucura é essa? Vai primeiro estudar, depois tu pensa nisso. Sabe? Parece que cada vez mais as pessoas estão desviando o foco da vocação ministerial. Talvez você seja bombardeado em casa com isso enquanto adolescente. Talvez você já chegou para o seu pai e disse: papai, eu acho que Deus está me chamando para ser pastor, missionário, para pregar sua palavra. E talvez você recebeu uma notícia negativa, uma resposta negativa do seu pai. Além disso, não se fala mais de vocação. Pouco se trata desse assunto. Por isso que o DRA está de parabéns, porque nos encontros tem insistido em falar da vocação ministerial. E a minha oração é que isso dê frutos aqui. Que da geração de vocês, cadetes, da região maranhense, Deus levante homens e mulheres vocacionados, porque o mundo precisa, a igreja precisa de uma nova geração de pessoas chamadas pelo Senhor. Você sabia, por exemplo, que existe um local chamado 1040, a janela 1040? Já ouviu falar disso, dessa janela? Já? Não? Ela fica exatamente na Ásia e África. É um local onde a presença evangélica e de igreja é quase zero. Onde quase não se ouve falar de Jesus. E onde são os países que se tem a maior perseguição aos cristãos. Você também sabia que é neste local que estão as 3 maiores religiões do mundo, depois do cristianismo: islamismo, budismo e hinduísmo? E você sabia que nesses locais as pessoas nunca leram sequer um trecho da palavra de Deus? Um versículo. Nunca leram. Além disso, é neste local, cadetes, que 90% da população mais pobre do mundo está. Onde adolescentes como vocês sofrem com o trabalho escravo, com a fome, não têm roupa, com a pobreza extrema, porque não tem ali a presença do Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que nós estamos falando que hoje a vocação ela é necessária. E hoje nós precisamos de homens, de adolescentes que se dediquem a isso. Vocês, respondendo ao chamado divino. O mundo precisa de vocacionados. O Senhor tem chamado pessoas aqui. Quem sabe daqui a um tempo não é você que estará lá na janela 1040 pregando o Evangelho. Trabalhando talvez com um grupo de cadetes, num local que ainda não tinha cadetes. Pense nisso. Na nossa denominação, o vocacionado, ele tem algumas áreas de atuação. Quais seriam as áreas de atuação de um vocacionado? Primeiro, ser missionário. Deus pode chamar você para missões, para pregar o Evangelho aqui no Brasil, em outros povos, em outras culturas. Agora, recentemente, nós enviamos a missionária Rogéria para o Timor-Leste, para pregar o Evangelho. Deus pode chamar você para ser pastor. Como eu falei para vocês, eu nunca pensei que eu seria pastor na vida. Não era o meu objetivo. Eu não me fiz pastor, mas Deus me chamou e hoje eu estou atuando como pastor na nossa denominação. Educadora cristã, trabalhar com a educação na escola, na igreja, em tantos locais, levando o ensino de Cristo Jesus. Essas são as áreas que um vocacionado, biblicamente, pode atuar na ICEB. Continuando, cadetes, eu queria pensar com vocês que a vocação é um desafio.
Vamos abrir lá a nossa palavra, a palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 1. Vamos ler, abre lá novamente. 2 Timóteo capítulo 1. E o que seria então vocação como desafio? Depois que nós fizemos toda essa introdução. Se você pegar o capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai nos ensinar algumas verdades sobre a vocação enquanto desafio. A primeira verdade, que um vocacionado ele é alguém que está entusiasmado, sabe, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 6. Diz assim, de 6 a 8. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Cadete, você sabe o que é ficar entusiasmado com alguma coisa? Você sabe. O que você gosta de fazer? Dormir, né? Alguns gostam de dormir. O que mais? Aquela comida assim que você fica esperando, né? Tá brocado, chegando da escola, meio-dia, sabe? E naquele dia, por algum motivo, sem interesse nenhum, a mãe de vocês fez aquela comida que vocês gostam. Você fica entusiasmado? Eu fico. Eu gosto de comer. Nem parece, né? Vamos lá. O que vocês gostam de assistir? Que dizem assim, hoje eu vou maratonar, eu vou perder o sono, eu vou virar madrugada. Não estou nem se o cinema estiver lotado, eu vou estar lá na fila, nem que eu monte minha barraca lá, durma no shopping, mas eu assisto o filme. Sabe que acontece isso às vezes? Tem coisa que nos deixa muito entusiasmado, cadetes, não é verdade? A gente fica assim apreensivo, querendo olhar, olha que coisa legal, que coisa interessante, olha que coisa bacana. Um vocacionado, ele é entusiasmado pelo Evangelho. Ele é empolgado pela palavra de Deus. Ele ama esta palavra ao ponto de querer anunciar esta palavra para outras pessoas. Ele quer proclamar a Cristo, porque ele está querendo fazer essa notícia chegar a todo mundo. É que ele quer que todo mundo saiba que Jesus veio, que Jesus salva e que um dia Jesus voltará. Ele está entusiasmado com essa mensagem. É isso que pulsa o coração dele. Ele é feliz com esta palavra. Ele está empolgado com esta palavra. Sabe, essa mesma empolgação que vocês sentem pelas coisas que vocês gostam, um vocacionado sente pela palavra de Deus. Porque ele quer falar de Cristo Jesus. Eu fico pensando, o que leva uma pessoa a sair do seu país e ir para um outro país, do outro lado do mundo, deixar a família, deixar amigos, deixar a segurança do seu país, do seu lar, e ir para um local que ela nem conhece, nem sabe o que é, nunca nem pisou lá. Só o Evangelho faz isso. Quando você de fato está empolgado com esta palavra, com o Evangelho, e você quer que as pessoas conheçam também este Evangelho. A vocação também é um desafio quando nós compreendemos claramente o que é o Evangelho. Versículo 9 a 10. Leiam comigo novamente, cadetes. Versículo de 9 a 10. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E aí Paulo fala no versículo 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo
e mestre. Cadete, o que é o evangelho para você? Você já parou para pensar nisso? O que é o evangelho? Ah, pastor, não sei nem o que é o evangelho. Eu estou na igreja, mas eu não sei o que é o evangelho. Nós temos um problema bem aí. Se você está na igreja, se você é cadete e não sabe o que é o evangelho, tem alguma coisa errada com você, ou talvez com a igreja. Porque é o que nós vivemos, é o evangelho, nós pregamos o evangelho. Olha aqui comigo, cadetes. A Bíblia nos ensina, o evangelho bem resumidamente, que nós somos o quê? Pecadores. Ok? Você é pecador. Tá ligado? Você é um pecador. E um pecador, misericórdia, né? Nós somos pecadores, essa é uma verdade. Todos nós somos pecadores. Não há aqui nenhum santo, nenhum bom. Ah, pastor, mas é porque eu sou melhor que fulano, então eu não sou pecador igual a ele. Não, esquece isso. Você é pecador do mesmo jeito. Não, pastor, é porque ele desobedece a mãe dele, mas eu não desobedeço. Mas você é pecador. É a natureza humana. Todos nós somos pecadores. No dia que você foi gerado no ventre da sua mãe, você já recebeu o pecado bem ali no seu DNA. Você é pecador. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que nós, por causa do pecado, nós estamos afastados de quem? De Deus. Nós estamos longe de Deus. Não adianta fazer boas obras, não adianta ter uma religião, não adianta ser um adolescente bom, que nada disso vai nos ligar novamente a Deus. Nada disso. Nada disso. É perder o tempo. Só isso. Deus, então, vendo que nós somos pecadores e que nós não tínhamos condições de ir até Ele, o que Deus faz? Ele manda quem? O seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. E Jesus é o único que de fato pode nos salvar e nos dar a vida eterna. Não existe outra religião, não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra verdade, só existe um e único Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12, Jesus Cristo. E somente quando nós cremos e confessamos a Jesus como nosso Salvador, é que nós somos salvos. Isso, de maneira resumida, cadete, é o Evangelho. Você entende essa verdade? Você compreende isso? Você entende que isso é o Evangelho de Cristo Jesus? E é este Evangelho que nós devemos pregar. É este Evangelho que nós devemos anunciar. E se você entende que este Evangelho, o que ele é, e você quer pregar este Evangelho, talvez no seu coração esteja pulsando um chamado vocacional. Deus está chamando você para o ministério, para ser um missionário, para ser um pastor ou uma educadora cristã. E por fim, Paulo diz que a vocação é um desafio porque nós somos chamados para servir o Evangelho. Olha o que ele diz no versículo 11 e 12. Ele diz o seguinte: para qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo agora, depois de instruir Timóteo, de falar do Evangelho, dizer: Timóteo, fique empolgado com este Evangelho, não perde o foco deste Evangelho. Dele falar do que é o Evangelho para Timóteo, relembrar o que é o Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: eu sirvo este Evangelho. E vocação é isso. Vocação é servir, cadetes, esta palavra e ao Deus desta palavra. Vocação bíblica é um desafio para que nós possamos dedicar a nossa vida em pregar esta palavra, em viver por esta palavra. Alguém um dia já me perguntou: pastor Mário, o senhor já pensou em fazer outra coisa na vida? Já pensei, muitas vezes. Já pensei. Já pensei talvez em exercer outra profissão? Já. Eu digo que isso até foi tentação, na verdade. Mas eu não consigo me ver, cadetes, fora desta palavra. Eu não consigo ver a minha vida fora do serviço desta palavra e do Deus desta palavra.
E o que eu peço a Deus é que, enquanto eu tiver fôlego, eu tiver vida e tiver condições, eu possa viver para servir esta palavra e pregar esta palavra. Há tantos que estão aí perdidos, sem Cristo, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a palavra do Senhor. E a minha oração e o meu desejo contínuo é viver para servir esta palavra. A minha oração também hoje, queridos adolescentes, é que Deus continue levantando daqui, como falei outra hora. Adolescentes. Pastor, mas eu tenho só 11 anos. Se Deus chamar você agora, Ele vai preparar toda a sua caminhada até você completar a idade certa para a vocação. Pastor, eu tenho só 15 anos. Muitos foram chamados nessa idade. Muitos foram vocacionados nessa idade. E hoje estão servindo ao Senhor. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. De fato, eu não conheço. O senhor não sabe por que eu passo. De fato, eu não sei. Mas eu sei que se o Senhor chamar vocês, ou um de você, independente de como é a sua vida, do que você está passando hoje, Ele vai trabalhar ao ponto de que você cumpra a sua vocação, de que você um dia possa, de fato, estar empolgado com este Evangelho e servindo a este Evangelho para que outras pessoas conheçam a Cristo Jesus. Pastor, quando que nós respondemos a nossa vocação? Quando Deus fala contigo. E se Deus está falando contigo hoje, hoje é o dia da sua resposta. Hoje é o dia de você dizer sim para o Senhor. Dizer, Senhor, essa aqui é a minha vida, eu entrego a Ti. Cadetes, eu sei que talvez o mundo, a sua família, as suas amizades, os seus relacionamentos, possa estar apontando para um outro caminho, que não seria a vocação ministerial. Mas se Deus está chamando você, a minha oração é que você coloque a mão no arado, que você lance as redes, confiando nas palavras de Jesus. Que você entenda que Deus está chamando você para ser um instrumento, que Deus está separando você para uma grande obra, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar, cadetes. Pai, nós queremos Te louvar mais uma vez nessa tarde. Eu estou diante aqui de uma geração de adolescentes salvos por Ti, ó Deus, a maioria alcançados pela graça de Cristo Jesus. Nós Te louvamos porque nós somos vocacionados para sermos crentes em Cristo Jesus. Essa é a nossa vocação. Mas eu creio, Deus, que o Senhor ainda, o Deus da vocação, continua chamando adolescentes para se dedicarem ao ministério da palavra. Eu creio, Pai, que aqui o Senhor tem falado ao coração de adolescentes, homens e mulheres, chamando eles para que eles possam pregar a Tua palavra, servir ao Teu Evangelho, vivendo para a glória do Teu nome, Senhor. Eu rogo por eles, ó Deus, que o Senhor mantenha viva a chama da vocação, ardendo em seus corações. E que daqui a alguns anos, ó Pai, possamos ver, em especial o seminário ali cheio de alunos que foram chamados pelo Senhor, nesses encontros promovidos pelo DRA, dizendo que naquele dia, através da pregação da Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, eles tomaram a decisão de responder ao Teu chamado, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um dos nossos cadetes, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que alegria poder ouvir sobre a palavra do Senhor Jesus e ouvir sobre vocação. É algo que realmente enche nosso coração de vontade de querer servir mais e mais ao Senhor.
E depois dessa palavra tão impactante, eu convido vocês, adolescentes, a se colocarem em pé e juntos nós vamos louvar ao Senhor. Continuar louvando, né? Porque nós já louvamos com a leitura da palavra, com a palavra pregada pelo pastor Mário, e agora com esse louvor nós vamos agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Com bastante alegria nessa tarde, agradeço ao Senhor através dessa canção. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você existe. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor
louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Nós vamos cantar mais uma música, só que no momento que a gente estiver cantando, você vai procurar o pessoal da sua igreja, tá bom? Você vai sair dos esquadrões e você vai se juntar com o povo da sua igreja. Aí você vai ter 2 a 3 minutinhos para achar um grito de guerra, tá bom? A gente vai fazer a chamada das igrejas. Beleza? Não vai ter sorteio. Tá, não tem produção. Tá. Eu vou te chamar. Graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos vem alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça superabundante, graça superabundante, graça. Amém. Oi, 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 atenção. Atenção. Cadetes. 1, 2. Oi, atenção. 1, 2, 3. Eu gostaria de convidar o líder Tito para fazer a oração final, para a gente encerrar esse momento. E aí a gente vai fazer a apresentação das igrejas. Oremos. Cadetes, cadetes. Vamos orar.
Senhor meu Deus, eu te agradeço por esse dia, Senhor. Eu te agradeço por estarmos reunidos aqui para aprender mais da tua palavra e louvar o teu nome, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada cadete, líder auxiliar e vocacionado aqui presente, Senhor. Eu peço que o Senhor guie nossos corações e nos conduza, Senhor, para mais vezes podermos te servir, te louvar e te engrandecer. Que as nossas vidas sejam voltadas para o louvor do teu nome. É por isso que oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ei, só um aviso, ó. Tá vendendo lanche aqui na cantina, tá? Quando acabar o culto, se você estiver com fome, pode ir lá comprar. É isso. Vamos lá. Ei, bem alegre, bem alto, a gente quer ouvir vocês. Pelo longe de ti, que tu fala muito alto. Só um aviso rápido. Por causa ainda da instabilidade na rede, nós não fizemos a live. E o nosso sorteio vai ser feito na segunda-feira pelo Instagram do DRA, tá bom? Porque, né, a gente tem que também abarcar, como diria o bom maranhense, aqueles que estão em Caxias, Cururupu. Então, para honrar os nossos irmãos, nós faremos o sorteio. Isso é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando de comentar naquela bendita foto do Instagram, caso você queira ganhar a taxa integral, R$450, do nosso acampamento nacional, tá bom? Até segunda-feira. Vamos lá? Todos em suas igrejas? Certinho? Muito bem. Nós gostaríamos de ouvir a ICE em Vinhais. Calma, que eles não estavam atentos. Vamos de novo, era só um teste. A ICE em Vinhais. Amém. E agora nós queríamos ouvir a ICE em João de Deus. E as palmas. Então. A ICE Filoteia. As palmas, auditório. Então, assim. A ICE em Aurora. Muito bem. A ICE do Centro. Amém. As palmas, cadê as palmas? Muito bem. A ICE em Coroadinho. As palmas, vocês estão esquecendo das palmas. A ICE em Vila Palmeira. Muito bem. A ICE El Shaddai. Muito. Palmas para essa igreja é linda demais. A ICE em Coatraque. Muito bem, as palmas. E por último, mas não menos importante, a igreja que nos recebeu. A ICE em Bequimão. Muito bem. Hildson, vamos orar mais uma vez, dessa vez encerrando definitivamente toda a nossa reunião, tá bom? Pai, nós louvamos porque, apesar das falhas técnicas, o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que sejamos, primeiro, servos fiéis, servos que amem a Tua palavra, servos que Te servem em espírito e em verdade de todo o nosso coração. Ajuda-nos a ser padrão dos fiéis na nossa escola, no nosso curso, na nossa rua, onde quer que nós possamos ir, que sejamos testemunhas vivas do Teu Evangelho. Leva-nos para casa de volta em segurança, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem lanche vendendo aqui fora, viu, gente? E pessoal, ó, só um instante. A igreja que quiser tirar foto, a Yasmin vai ficar pronta aqui.